Olá, aqui é Karen Duarte do Ser e eu trabalho com mulheres através da integração da sua polaridade. E o que viria a ser essa polaridade? Polaridade é o aspecto masculino e feminino. Então, existe um lugar na nossa fisiologia anatômica que corresponde a isso de forma psicossomática. Então, qual é essa região? Essa região é a região do córtex e da medula. Então, o córtex ele é responsável pela organização e pelo planejamento, e a parte da medula é responsável pela questão de criação e geração. E isso veio da onde? Essa construção ela vem da parte do nosso DNA. Sendo assim, quando a gente entende que existe esse DNA e que corresponde a essas duas questões de forma fisiológica, de forma anatômica, a gente começa a perceber que o masculino também atua dentro de nós, com a mesma potência que o nosso feminino. Apesar de nós termos vindo de um gênero feminino, a frequência ela atua em mesma equivalência. Sendo assim, como que a gente percebe que esse masculino ele não está integrado? Quando a gente sente essa raiva, essa ira, às vezes, com relação às questões do masculino. Aí a gente precisa perceber a sociedade. A sociedade ela passou por vários eventos históricos. E nesses eventos históricos, o feminino ele foi passando como se fosse por um triturador. E até hoje ainda esse feminino ele precisa ainda ter políticas públicas para melhorar a vida das mulheres em sociedade, em convivência, dentro das suas casas, nas suas famílias. Então, essa questão da sociedade, ela se mistura com relação à questão das nossas vidas. Por quê? Porque a gente é um ser humano, a gente possui emoções. Então, não tem nada separado. Então, quando a gente começa a estruturar esse mecanismo e a entender ele com todos os seus elementos que possui, fica um pouco mais fácil da gente poder nos interpretar, de nos entendermos. Porque a gente vai ver que, como eu falei nos vídeos anteriores, tanto da ancestralidade como dos ciclos do feminino, os 4 ciclos durante, os 4 ciclos hormonais, a fase que a gente mais se encontra com essa questão das nossas dificuldades é no pré-menstrual, na fase da TPM. E o que está dentro dessa... Digamos se fossem 4 caixas separadas dentro de nós, a gente tem 4 caixinhas. O que teria nessa caixinha do pré-menstrual, da TPM? Dentro dessa caixinha tá as sombras vividas por esses nossos ancestrais. Por tudo que eles viveram em sociedade, em coletividade, no seu trabalho, enfim, na sua família, tá aqui pulsando. Por onde que pulsa? Através desse local da nossa fisiologia. Porque esse ali é os nervos motores que respondem através do circuito de filamento do DNA. Então, se a gente sabe que isso é uma constante dentro de nós de forma orgânica, mas que dentro dessa constante existe toda uma correspondência de vida, de relações, de sociedade, de universalidade, é uma cosmologia. Assim como a filosofia é o estudo do saber, do ser, do que foi vivido, a cosmologia é o estudo de tudo que foi vivido por todos os que estão inseridos em um determinado lugar. De forma mais objetiva seria isso. Então, quando a gente percebe esses elementos, a gente percebe que existe sim uma organização a respeito de quem somos, porque aí a gente consegue enxergar os atores atuando dentro do nosso mecanismo. Então, a gente sabe que no movimento do feminino, as mulheres vão atrás, elas correm, elas vão buscar uma terapia, uma massagem, um curso, vão buscar alguma coisa. Mas são como se fossem pedaços de um quebra-cabeça que
parece que está sempre faltando uma peça. E essa mulher, por mais que ela realmente exerça o seu papel no mundo, seu papel na sua família, parece que algo dentro dela ainda não se encaixa. E aqui eu quero te ajudar a construir esse encaixamento, que é o que é a equanimidade da tua polaridade. Fazer com que essa frequência ela esteja mais estável e equânime, onde uma potência ela não vai estar mais nem acima e a outra potência não vai estar nem mais abaixo. Então não é a questão de achar que o patriarcado é isso ou aquilo outro, ou do que o feminismo é isso e aquilo outro. É a questão da compreensão de o quanto que isso é vivo dentro de nós. E o quanto que a gente pode, se de fato nos percebermos de forma mais assertiva, a gente conseguirá ter um destino também mais assertivo. E o destino é o quê? É a transformação desse processo que nós estamos vivendo na nossa individualidade e na nossa coletividade. Então a coisa ela começa a passar por um movimento de transformação, onde nós estamos aqui enquanto seres humanos, nós temos parte que é a nossa mente, parte que é as nossas emoções, parte que é o nosso corpo físico. Isso é o que forma a nossa identidade de personalidade. E cada uma dessas partes, ela tem uma correspondência, além da questão da polaridade. Então, isso tudo passa por uma reconfiguração. E aí, o que facilita essa reconfiguração? Existe um calendário que se chama... Calendário não, me perdoe. Um sincronário que se chama Sincronário da Paz. Esse sincronário ele foi construído pelo José Argüelles. Ele codificou esse sincronário. Então, quando ele codificou esses elementos da lei do tempo, ele foi compilando vários elementos ali dentro O que é a lei do tempo? É a lei da natureza. A gente sai daquela lei do relógio de ter que fazer tudo de forma mecânica, engessada, para assim entrar numa sincronicidade com tudo que nós somos. Então, dentro do método que eu facilito, um dos recursos que eu utilizo muito é o estudo da lei do tempo, que é através do Sincroniza Guria, que está disponível lá no Spotify para todas que queiram acessar. Então, através daquela meditação conduzida, a gente vai também estabilizando esses corpos pertencentes à nossa personalidade mental, emocional, física e energética. Então, essa codificação dos José Argüelles, ela é muito orgânica e ela é muito atualizada. Para quê? Para que essa reconfiguração ela não seja de uma forma manipulativa. Ao tempo todo, às vezes, a gente fica se identificando com atores da nossa vida. Se a gente se identifica até com atrizes de novelas que... Quantas personagens de novela não foram copiadas pela sociedade? Pessoas que incorporaram de verdade aquele perfil e começaram a viver suas vidas. Isso acontece com a novela, isso acontece com o livro e isso acontece também com os nossos ancestrais, de forma, às vezes, nesse caso, inconsciente. Que a gente vai repetindo um padrão que a gente nem sabe mais, pode ser lá da 4ª geração para mais adiante. Então, por que acontece isso com o feminino? Porque o feminino, ele é o poder de criação, ele é o poder de geração, ele é o poder do quê? Dos 5 sentidos, como eu falei, do olfato, do tato, do paladar, da visão. São mulheres de sensorialidade. Existe então o quê? Existe um quadro de facilitamento a respeito da questão da sensorialidade. A mulher sente mais as coisas, ela é mais sensitiva. E o homem, ele vem com qual padrão? Ele vem com o padrão da questão de irradiar. Ele é um
padrão elétrico. O homem, ele vem com esse padrão mais elétrico de irradiar. Então, a mulher, ela somatiza, ela cria, ela constrói, e o homem, ele irradia. Então, o homem irradia e a mulher, ela pega para ela. E esse é o grande desafio feminino, de sermos extremamente abrangentes. A gente consegue se conectar com várias coisas ao mesmo tempo. Essa é a natureza feminina. Olha a força da natureza. Aí por isso que é importante a gente ter um estudo de centralização, assim como o sincronário da paz. Porque a gente começa a entender como todos esses elementos eles funcionam. E como que a nossa identidade, de fato, ela veio o que fazer? O que de fato, dentro de tudo isso, dentro de toda essa universalidade, de fato é o que nos cabe neste momento, aqui agora, no lugar que a gente está, sem fuga, sem manipulação, apenas com integração e pertencimento. Então a mulher, ela vai integrando, vai se sentindo pertencente às questões todas que ela traz, através dessa forma de olhar as questões. Então, quando a gente percebe que o masculino não está fora, que o feminino não está fora, que está tudo dentro de nós e que a gente é apenas um gênero que acopla essas duas frequências, a gente vai percebendo tudo que foi vivido no nosso histórico através dos nossos ancestrais, toda a sociedade coletiva daquilo que as pessoas ainda vivem e onde que nós estamos. E isso é facilitado através da leitura do próprio ciclo hormonal. Então, lá na TPM, que é o período pré-menstrual, é um momento onde tudo vai vir com uma força muito, muito visceral para fora. E é nesse lugar, então, que a gente percebe se os nossos movimentos de estudo, de desenvolvimento, eles estão tendo algum efeito. Todo movimento que a gente faz de autoconhecimento, seja reiki, seja terapia, seja frequentar, ler um livro que seja, já está nos apoiando para a nossa integralidade. Então, todo esse movimento que nós estamos, enquanto mulheres que estamos aqui vivendo, não é a respeito de ser mais ou ser menos, de culpar os homens por todas as questões, ou então de extravasar esse feminino e ele ser de uma forma extremamente superior, até por causa da questão da sociedade que fica dando espacinhos, né? As políticas públicas vai dando um espacinho aqui, vai dando um espacinho ali, e dentro disso às vezes acontece disso, de arrebentar com tudo. Agora eu vou fazer do meu jeito, eu tenho direitos e eu tenho isso e eu vou fazer daquele meu jeito. Só que aí a gente vê o quanto que essa ferida ela continua ali sangrando, ela continua ali rasgando o teu corpo emocional. Porque esses nossos corpos, mental, emocional, físico e energético, eles estão aqui o tempo inteiro. Então, tudo que a gente convive, o que a gente vive, está moldando esses lugares. Está moldando essas potencialidades. Que é aqui a forma que a gente pensa, a forma como a gente sente, nosso corpo emocional, ele vai sendo moldado como uma massinha de modelar. A nossa mente, que é o que irradia, ela não consegue irradiar naquele lugar de assertividade. As coisas elas começam a ficar tudo misturadas. Então, quando a gente começa a ter uma estruturação de elementos, de componentes, vai ficar mais facilitado a nossa relação com essas questões, o nosso relacionamento com tudo isso que somos. Então, e aí dentro desse movimento que eu trago, eu falo sobre essa equanimidade da polaridade. Não é ser igual, é equânime, as duas forças, uma potencializando a outra. E o grande giro disso é a questão do reconhecimento, sim, das suas dificuldades, do reconhecimento das sombras
no fator de integrá-las, porque sombras e questões dos nossos ancestrais, elas não são arrancadas de dentro de nós. Imagina tu arrancar toda uma história de vida justificada, não tem como. Então tem como o quê? Reconhecer isso para colocar num devido lugar de preservação. Então nós vamos colocar isso, reconhecer essas questões mínimo e macro, médio, fazer todo um trabalho de reconfiguração, de harmonização, de reconhecimento, de pertencimento, e vamos colocar isso num lugar. E aí esse reconhecimento, essa reconfiguração é o movimento da transformação. O movimento da transformação então vai atuando nesses corpos, vai atuando nesses lugares onde nós sentimos, vivenciamos e até no nosso inconsciente, e vai fazendo o movimento da transformação. E então não fica solto, me compreende? Não fica solto simplesmente aquele momento da TPM ou quando tu entra em um desafio na tua vida, no teu trabalho, com os teus relacionamentos, e aí tu acessa determinadas coisas que tu sequer compreende direito como que aquilo atua. Então, nós, enquanto o feminino, a gente tem essa questão de fazer relação, de fazer ressonância com as coisas, no sentido de que se essas atrizes que fizeram esses papéis maravilhosos, a sociedade ela copia para ela esses papéis, a gente também faz isso com os nossos ancestrais de forma inconsciente aí. Quando é dessa forma, quando é um papel, uma atriz, uma novela, um filme, é uma questão por querer, eu desejo experimentar aquela questão. Mas quando se trata nesse nível, ele é inconsciente. Então, quando a gente vai trazendo o inconsciente para o consciente, a gente vai ordenando essa mobilização e ela então vai ganhando um espaço onde esses lugares, eles vão indo para um lugar de, como eu falei, de cuidado, de zelo. Tu não precisa mais temer esse lugar não precisa mais te acessar com tanta força para te olhar para esse espelho, olhar para o espelho dos outros, ou da sociedade, ou de algo da tua própria vida. Por quê? Porque tu tá fazendo o reconhecimento, tu tá integrando esses desafios. Quando tu integra esses desafios, a tua parte, a tua essência, a tua alma ser, ela começa a ser expandida. Ela começa a ser expandida e então esses teus gostos, essas tuas alegrias, essas tuas felicidades, essas tuas bem-aventuranças, elas vão tendo mais espaço. É como se tu conseguisse respirar mais. Em vez de, às vezes, tu não consegue, tu tá falando e não tá respirando. Você tá querendo uma resposta imediata do lado de fora, porque sim, às vezes se torna insuportável estar dentro de si mesmo, com tanta gente dentro da gente. Compreende? Tá fazendo sentido? Tá conseguindo acompanhar? Eu sei que esse vídeo é gravado, mas eu tento trazer isso, tento trazer presença o tempo inteiro, para que, mesmo que tu acesse isso dessa forma, tu esteja aqui comigo. Então, dentro disso, quando a gente reconhece esses lugares, a gente vai colocando eles no espaço. E essa nossa essência, essa nossa individualidade, ela vai tendo mais espaço, mais confiança. E ela vai como se fosse ancorando. Essa nossa potência, ela vai ancorando. E então, essa nossa parte, ela vai começar a fazer um trabalho de iluminação dessas regiões. Pois essa nossa força, vitalidade, essa força do feminino, essa força vital, ela é uma força de geração. A nossa medula já está falando isso. Ela gera sempre algo novo. O processo de criação está sempre gerando algo novo. Seja no teu trabalho, com os teus estudos, seja na tua família,
seja na tua cozinha, é sempre para gerar algo novo. Mas quando essas coisas elas estão organizadas, então essa tua força luz, ela começa a fazer essa iluminação. É de uma vez só? Não. É o processo que ele vai acontecendo. Quanto mais tu te acessar, quanto mais tu te conectar lá com essa tua particularidade, mais esse recurso da tua particularidade vai fazendo, vai conseguindo pulsar. Lembra que é pulsamento? É pulsamento. Então ela vai pulsando vibrações. E a prática, o exercício com a prática de algumas técnicas, seja respiração, seja mobilizações corporais, seja meditações, são a grande chave de te auxiliar a fazer que a manutenção desse processo ela seja possível. E então, sabendo tu que existe essa parte masculina dentro de ti, existe a parte feminina dentro de ti, tu entra nessa ordenação e sim, tem uma ordenação perceptível, organizada, sensorial, e aí ela vai entrar nessa correspondência, e é o final de tudo isso, o que é, gente? É uma pacificação. O final de tudo isso é para que tu te torne mais pacífica com a tua vida, que os excessos de conflitos, eles vão diminuindo. Esse teu excesso de conflito, desculpa que a luz não está colaborando aqui. E se o excesso de conflito, ele te acessa, ele vai começar a acessar com menos potencialidade, com menos ênfase. Porque tu vai começar a te preocupar com os teus movimentos, tu vai começar a acreditar que a tua vida, ela pode ser vivida de forma orgânica e natural, sim, com o pé no chão aqui agora, vivendo todas essas experiências e pagando conta, né? Pagando água, pagando luz, pagando internet, comprando as coisas que tu acha interessante para tua vida, viajando, não viajando, né, só no cosmos, mas realmente vivendo a experiência da vida. Então, esse método que eu estruturei foi sim para te tornar presente, para te trazer presença da tua essência. A arte do ser é a arte de se tornar essência em vida, no teu cotidiano, na tua realidade, no lugar que tu estiver. Pois essas técnicas integrativas, vibracionais, elas vão reconfigurando todo o teu sistema e te trazendo clareza sobre a tua universalidade. Então eu te convido mais uma vez aqui para estar comigo nessa escuta perceptiva. Eu vou ter toda a honra de te receber, de te acolher, mas de te mostrar que é possível com coragem, com determinação, com cautela, com respeito, tu ir integrando parte por parte das questões que tu traz. E assim ir desapegando, aprendendo a desapegar, aprendendo a integrar, aprendendo a transformar e aprendendo a estar em presença. E tudo isso de forma sustentada. Porque eu não estou aqui te oferecendo mais